Bom dia a todos. Que Deus abençoe a todos grandemente, em nome de Jesus. Deus abençoe os meus comandantes, todos os oficiais do Comando Geral, daqui do nosso quartel, do nosso batalhão, todos os militares civis, e todos os irmãos e irmãs de farda, em nome de Jesus. E os não militares, todos os irmãos e irmãs das igrejas, aleluia, abençoe a todos, de todas as denominações, católicos, evangélicos, em nome de Jesus. Que a bênção e a graça do nosso Senhor Salvador esteja com todos vós. Abençoe minha família, meus filhos, minhas filhas, em nome de Jesus também. Aleluia, glória a Deus. Vamos dar sequência novamente às mensagens devocionais para o seu coração, para enriquecimento espiritual, para a sua vida, para que você sinta o amor de Deus no seu coração, para que você sinta mais um dia na presença de Deus, mais um dia de vitória sobre a sua vida. É que vos peço. Nós vamos meditar hoje, aleluia, em Gênesis capítulo 50, uma vida muito conhecida de José. Aqui no tema diz assim, o tema de hoje diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus, aleluia, tornou em bem para que fosse preservada a vida, aleluia, de muitos. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho uma admiração muito especial para a história de José. Ele foi uma pessoa que passou por diversas provações e dificuldades e não foi vencido por elas. Pelo contrário, amada igreja, amados irmãos, todas as adversidades foram instrumento para crescer e amadurecer como pessoa, aleluia, e fortalecer em seu relacionamento com Deus. Deus nos permite, às vezes, passar por muitas dificuldades para que nós fiquemos na presença dEle, para que você seja forte, para vencer todos os obstáculos, em nome de Jesus. Aqui diz o tema assim: já vi pessoas desistindo, sendo derrotadas. Eu vi também, irmãos, das primeiras dificuldades que aparecem em sua vida, outros diante de injustiças, aleluia, negociam, Senhor, se resignam-se, se isolam e vivem amargurados. Isso não parece na vida de José. Mesmo tendo a oportunidade de vingar-se com seus irmãos que o venderam como escravo, não o fez. Ele compreendeu que a sua história pessoal era um espaço que tinha dado por Deus, a história que Deus lhe tinha dado. E se Deus tornou em bem o mal que foi feito para ele, por que ele se vingaria dos seus irmãos? É uma pergunta: por quê? Se Deus deu essa oportunidade, Deus deixou ele passar por essa situação difícil. E diz assim: aleluia, foi uma provação. Eu digo pela minha vida também. Há muitos anos eu passei por um momento difícil na minha vida profissional e eu me senti vendido e desprezado. Foi um momento de sofrimento e lágrimas, muitas lágrimas. Hoje, passaram alguns anos, olho para trás e glorifico a Deus, aleluia, pois vejo a ação dele em toda a situação. Sabemos que Deus age em todas as nossas coisas, para o bem daqueles, o quê? Que amam a Deus. Deus nos age, sempre está agindo, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aí, aleluia. Talvez você também esteja passando por momentos difíceis na sua vida, provocado por pessoas. Diante disso, quero convidá-lo a aproximar-se mais de Deus. Não desista, não procure se vingar, entregue a sua situação nas mãos de Deus, que tudo vê, que tudo age, que tudo sabe, que Deus, aleluia. Ele sabe que é tudo para o bem daqueles que amam a Deus, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, aleluia, e a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança, e a esperança, glória a Deus, não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Romanos 5,3 diz o Senhor, para você refletir nessa mensagem. Confiar em Deus é a garantia de que mesmo nos caminhos difíceis, Ele levará a um bom destino. Deus está cuidando da sua vida. No momento difícil, nas dificuldades, nas horas mais difíceis, quando as portas estão se fechando, você não há saída, você não enxerga, mas Deus está ali, Deus está do seu lado, Ele abre portas onde não tem porta, Ele faz portas para você, aleluia. A palavra de Deus diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele na justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele sabe o seu coração, Ele sonda o seu coração.
Pode ser hoje o dia da sua vitória, pode ser amanhã o dia da sua vitória. Nessa dificuldade que você está passando hoje, às vezes Deus permite para que você chegue mais a Ele, para que você encontre a sua salvação, para que você encontre a sua liberdade. Nesse momento Deus está te vendo, está te ouvindo, o seu clamor. Eu ouvi o seu choro. Pode ter certeza, a tua bênção logo vai chegar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas Deus não esquece. Deus não é algo mentir, igreja. Deus sabe de todas as coisas. Deus está te ouvindo nesse momento. Deus está te ouvindo a sua oração, o seu choro, aquela bênção que você pediu há muitos anos, que você está esperando. Pode ser agora, pode ser amanhã, mas não desista, porque Deus ama você. Deus ama você, porque Ele diz assim: clame a mim e eu te responderei. Aleluia. Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos. Deus tem coisas maravilhosas para te dar. Deus tem pensamentos bons, coisas boas para você, que tem reservado para você, irmão e irmã. Não desista de ser Deus. Ele ama tanto, da maneira que você é, do jeito que você é, mas Ele não deixa da mesma maneira. Ele transforma a sua vida, Ele restaura a sua vida. Tudo que você perdeu, Ele restaurará na sua vida. Se todos vissem meu testemunho, entre na internet e veja meu testemunho, tudo que Deus fez na minha vida. Eu perdi tudo, e uma enfermidade grave, uma cirrose hepática que não tinha cura, e Deus transformou minha vida. Hoje eu sou um servo do Senhor. Hoje eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho, pelo meu trabalho abençoado, em nome de Jesus, aos meus comandantes, às oportunidades que eu tenho. Mas não foi fácil, foi muita oração, muito jejum para chegar aqui. As mesmas coisas, condições que eu tive, Ele está dando para você, irmão, para você, irmã, para que diga assim: não desista, porque eu estou contigo. A palavra diz que eu não te deixarei e não te abandonarei. Seja abençoado em nome de Jesus nesse dia de hoje, nesta manhã de hoje, nesta noite, Senhor. Sinta a presença de Deus, agradeça a Ele, porque Ele está cuidando de ti, Ele está te vendo. Aleluia, glória a Deus, e Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tu e tua casa, sua família, seus filhos, suas filhas, seu esposo, sua esposa, toda a família seja abençoado, em nome de Jesus. Toda a família do Brasil e fora do Brasil seja abençoada. Que Deus abençoe a todos. Sinta essa repercussão, tome posse dessa bênção, em nome de Jesus. Eu agradeço por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.